Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Aficionado por História. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre uma série, na verdade, né? Vai ser um vídeo de uma série que eu quero fazer. Uma série bem curtinha, onde eu vou falar sobre o surgimento de alguns clubes de futebol. Vou pegar aqui os maiores, né? Hoje eu vou começar com o Corinthians. Tem muita coisa interessante sobre a fundação do Corinthians que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então, simbora! O Corinthians, ele foi fundado em 1910, foi fundado justamente num contexto bem interessante, e é justamente esse contexto de como que era o futebol na época, como era a sociedade na época, que eu quero comentar aqui com vocês. A gente precisa lembrar que a Lei Áurea, né, que dá o fim na escravidão no Brasil, pelo menos no papel, né, aconteceu em 1888, tá? Em 1889 tem a proclamação da República. Passa-se então alguns anos em que começa a se ter essa relação social entre brancos e negros, justamente nisso. E um contexto interessante de a gente ver é como é que vai se dar a relação entre a elite com as pessoas socialmente mais vulneráveis. A elite, ela vai começar a criar estratégias para manter os seus próprios privilégios, principalmente com essa abolição da escravidão. E aí algumas das práticas que eles vão utilizar para isso, entre elas vai estar justamente o futebol. Eles vão começar a demarcar espaços de convivências, enfim, e o futebol vai ser uma dessas formas que eles vão encontrar de fazer isso. E aí o São Paulo, né, que hoje é a maior cidade do Brasil, né, conforme nessa época ela ia crescendo ainda mais, desse crescimento demográfico, isso contribuiu para uma expansão da prática esportiva. A gente sabe que o futebol, né, o futebol oficial que a gente conhece, ele surgiu na Inglaterra, e em São Paulo, propriamente, ele começou de forma um pouco mais modesta na Várzea do Carmo e também em algumas chácaras do Bom Retiro. E também uma coisa importante a gente saber é que o futebol ele foi inserido por um camarada chamado Charles Miller, que também teve esse espaço inicial numa chácara, né, a Chácara Dudley. E aí uma liga importante nessa liga de São Paulo, a Liga Paulista de Futebol, ela foi composta por equipes de jovens de famílias mais ricas, né, essas famílias abastadas. E essa elite, ela também impedia que outros grupos frequentassem seus espaços. E aí começa então a várzea, né? Esse futebol de várzea que aí começou a ser executado por pessoas mais pobres, mais simples. E várzea é porque elas aconteciam em áreas adjacentes aos rios. E acaba que esse futebol mais popular era uma oposição ao futebol oficial, que era um futebol da elite. Os times eles eram formados por grupos de profissionais, amigos de rua ou de bairro também, escola, parentes. A primeira região utilizada para a prática do futebol pela população mais pobre eram as margens do rio Tamanduateí, que é conhecido, como eu falei antes, né, a Várzea do Carmo. Com o passar do tempo, o futebol ele se tornou como se fosse uma nova forma de lazer e também de paixão. E era presente tanto nos espaços oficiais quanto nesses setores mais populares. A história de fundação do Corinthians, ela vai se entrelaçar com outro clube, na verdade um clube inglês chamado Corinthians Football Club, né? Então, pelo nome desse clube, vocês já percebem que vai haver uma inspiração aí. Esse clube ele foi uma agremiação esportiva de Londres, na Inglaterra, obviamente, né? E ele é reconhecido por muitos como a maior equipe de futebol amador que já existiu. Esse clube ele teve uma ação de viajar por vários países para doutrinar esses países ao redor do mundo com esse futebol e acabou inspirando muitos clubes no seu desenvolvimento e também nas suas fundações, que no caso vai ser o
caso do Corinthians. O Corinthians de Londres ele foi fundado em 1882. O Corinthians Team ele visitou o Brasil durante os meses de agosto e setembro de 1910. E esse clube ele era conhecido por ter um estilo de jogo mais refinado e também porque ele tinha o caráter de promover o futebol como uma atividade esportiva e recreativa. Basicamente, eles tinham interesse, de expandir cada vez mais esse esporte e também de elevar o nível do futebol local. O time jogou com alguns clubes de São Paulo, como a Associação Atlética dos Palmeiras, o Paulistano e o São Paulo Atlético. Esses jogos acabaram gerando muita atenção do público e também da mídia e contribuiu justamente para essa popularização do esporte na cidade e também no estado posteriormente. E também levou, é claro, muitos jovens a aderirem, a entrar nesse esporte. E aí a gente tem então a fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista, o SCCP, em 1º de setembro de 1910. Isso é um marco importante na história do futebol brasileiro, principalmente no que diz respeito à inclusão social e à democratização do esporte em São Paulo. Essa fundação ela ocorreu no bairro do Bom Retiro, que é bem significativo porque era uma área de predominância operária e também composta em grande parte por imigrantes, principalmente da Itália. Esse ambiente ele refletia bastante a diversidade e as inspirações sociais da classe trabalhadora na época. O Corinthians ele foi fundado então por um grupo de amigos e vizinhos. Era uma galera que se reunia ali frequentemente para jogar futebol. Entre eles estavam Selmo Correia, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrosio e Rafael Perrone. E tiveram também outros sócios fundadores, como Alexandre Magnami e Felipe Averna Valente. Era um grupo, em sua maioria, composto por trabalhadores e também de membros de uma classe mais baixa. Incluía ali pintores, sapateiros e comerciantes. Essas reuniões que levaram à fundação do Corinthians, elas ocorreram no salão de um barbeiro chamado Salvador Batalha, que foi um dos membros fundadores. Esse salão ele acabou servindo como um espaço de socialização e também de planejamento para a formação do futuro clube. E é interessante que desde a fundação, o Corinthians ele se apresentou como um clube que era acessível a todos e é independente de classe social ou também de origem. Essa característica acabou se tornando uma marca registrada do clube ao longo dos anos, reforçando sua imagem de um clube do povo. E até hoje existe isso, o clube do povo. No começo teve muitos problemas, porque por ser um time que vinha de classes sociais mais baixas, tinha que correr atrás de documentação, tinha a questão financeira que era muito difícil, você fundar e ter um clube de futebol com características que tinham na elite. Que essa documentação oficial ela só foi estabelecida em 1913, portanto 3 anos depois da fundação, quando teve a sua entrada na Liga Paulista de Futebol. O primeiro jogo do Corinthians tinha ocorrido lá em 1810, no dia 10 de setembro, contra um time chamado União da Lapa, que resultou em uma derrota por 1-0. Apesar desse resultado, o jogo ele foi um marco, porque foi o início da trajetória do clube dentro do cenário do futebol paulista. O Corinthians hoje é um dos maiores clubes do Brasil, tem uma questão financeira aí que é problemática ainda hoje por causa de gestões da diretoria, das diretorias passadas, e o time até hoje sofre com isso, mas pelo menos no ano de 2025 a gente vê o time se reerguendo. E toda essa história que a gente tem aí do Timão, do time do povo, surgiu então dessa forma. Lembrando que o intuito deste vídeo é falar sobre a fundação dos clubes. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E vocês também podem sugerir o próximo clube que eu vou falar aqui. Qual vocês querem, do Rio, um de São Paulo, um de outro lugar, tá? Vou fazer uma sériezinha aqui, vocês podem sugerir que eu fale sobre a fundação do seu clube. Deixa aí nos comentários. Valeu!